minha gente, tudo certo? Gurizada, o negócio é o seguinte, eu tô aqui no estádio Beira-Rio, porque eu queria ver de perto tudo que ia acontecer, por óbvio. Vocês sabem todas as minhas posições do Debate Raiz aqui no canal. Quando eu falava, pra mim o Inter não ia cair. E aqui não é ficar me locupletando ou, para usar um termo mais fácil, ficar me achando, dizendo que eu tinha razão. Não, porque eu erro e acerto pra caramba em qualquer comentário, qualquer pitaco. É assim com qualquer pessoa que debate futebol, que pensa futebol e tudo mais. Mas era interessante vir aqui e observar com os próprios olhos tudo que estava acontecendo com o Internacional. E a grande verdade, a grande informação que eu tenho para te dar é que, velho, o ambiente do estádio Beira-Rio é muito maior, é muito mais interessante de ser estudado do que necessariamente a permanência na Série A. Velho, eu acho que merece um estudo social o que aconteceu aqui hoje. Do entendimento da torcida, do entendimento dos jogadores do que está acontecendo, da direção, do alívio, da dor, do sofrimento, da tristeza, da angústia e até o próprio Inter se salvando. Velho, tinha que ser estudado o que aconteceu com cada uma das pessoas que estavam aqui no estádio Beira-Rio e o que acontecia dentro de campo dos jogadores do Inter. Vamos combinar? Para mim o Inter só não caiu por conta de um personagem, de um protagonista, Abel Braga. Depois de estar aqui nesse estádio hoje, eu tive ainda mais convicção. Com Ramon Dias e Emiliano, teria caído. Com Ramon Dias e Emiliano, não teria vencido essa partida. Não teria conseguido. Por isso que eu digo, o Abel salvou o Inter. Foi a aura dele. A gente pode falar o seguinte, não, mas é pensamento mágico. É imaginar que, acreditar... Eu sou o cara que mais combato isso, porque no Debate Raiz tem lá o Bagé, tem lá o Baldasso, que são declaradamente torcedores, tá tudo bem, cada um faz a sua. Eu me proponho a ser repórter, a ser um cara que tento reportar ou ver o futebol com um pouco de distância do torcedor. Mas o futebol também tem seu lado lúdico, o futebol também tem o seu lado psicológico, o futebol também tem seu lado do bastidor que faz toda a diferença. E eu insisto, eu repito, para mim, Abel Braga venceu essa partida aqui, Abel Braga conquistou a permanência do Inter na Série A do Campeonato Brasileiro. A aura dele, não foi, o Abel não fez nada tático diferente, o Abel não fez um time jogar bola, o Inter não jogou bem, o Inter tem vários defeitos, vários problemas e várias coisas precisam ser analisadas a partir de agora. Eu entendo o torcedor que nesse momento está em êxtase, mas muitos aqui no pátio do estádio Beira-Rio começaram a dizer, olha, beleza, aconteceu, mas depois a gente vai ter que conversar sobre o que a direção fez. Depois a gente vai ter que conversar com os jogadores. E é muito certo, eu acho que é muito justo e é muito correto que se faça isso. Comemora hoje, fica feliz hoje, enfim, distensiona hoje, extravasa hoje, corneta o gremista hoje, mas entende que é o seguinte, só não caiu porque teve a aura de um cidadão chamado Abel, que mudou o ambiente. Que quando, com 0-0 no primeiro tempo horroroso, com os jogadores do Inter, às vezes não conseguindo dominar uma bola, iam fazer um passe, uma cavadinha de 4, 5 metros e tocavam para a linha de fundo. O torcedor ensaiou uma vai e parou. E eu imagino que o torcedor ensaiou a vai e parou justamente por esse crédito que o Abel conquistou para eles. Que o Abel conquistou. A única hora que o estádio Beira-Rio, antes da bola rolar, ele deu aquele sorriso de alegria, ele aplaudiu, ele comemorou, ele ficou feliz, foi quando o Abel saiu no telão do estádio Beira-Rio. Então é por isso que eu reforço, para mim, só se mantém na Série A por conta do Abel Braga. O mais maluco, e por isso que eu disse que merece um estudo, durante todos os 90 minutos, toda a torcida ficava acompanhando o gol do adversário, o gol do rival. Eu aqui acompanhando pela jornada do Baldasso, colocando o celular no ouvido e ouvindo o Paulinho Pires, dizendo, olha, se fizer mais um gol dá, ou se o outro empatar, ou se alguma coisa acontecer. Eu errei um palpite, eu achei que seria Que Deus abençoe o Paulinho, meu Deus. O Paulinho é um monstro, né? Paulinho. E aí eu imaginei que seria outro resultado que aconteceria. Eu achei que o Ceará ia se salvar. Eu tinha certeza que o Ceará ia se salvar. Porque o Ceará estava jogando em casa contra uma equipe do Palmeiras. Eu disse, os caras vão botar 50 mil no Castelão e vão conseguir se salvar. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi o contrário. O Ceará perdeu para o Palmeiras e aí acontece a derrota do Fortaleza também e o Vitória se salva. É claro, o São Paulo de alguma maneira
sabendo como estava o jogo aqui do Internacional, ele acaba distensionando, ele acaba não jogando. O São Paulo já não precisava mais fazer um resultado porque estava na zona de classificação da pré-Libertadores, caso abra um G8. Tudo isso, gente, numa tensão absurda. E eu insisto, o Inter se salva sem méritos. O Inter não teve mérito. O Abel Braga teve mérito. Abel Braga teve mérito. Talvez, se a gente for colocar um pequeno mérito da direção, foi entender, tudo bem? Tudo bem? Foi entender que era um momento de buscar o Abel. E isso, tudo bem. Podemos colocar, tem gente gritando, fica Abelão lá. Mas o Inter não fez por merecer. Os jogadores entraram em campo nervosos, os jogadores entraram em campo sem entender a urgência do resultado. E durante toda a partida tu notava, no 0-0, acabou 0-0, o Inter faz 1-1 no segundo tempo, Gabriel Mercado consegue fazer gol, Mercado, Vitão e o Alan Rodrigues foram os únicos que jogaram alguma bola no Inter, de resto o time todo foi mal. E aí o Inter faz 1-0 e o Abel vai trocar o Borré, tira o Vitinho, o Borré, bota o Carboneiro e o Ricardo Matias, o time melhor ali, e o Borré sai a passo de formiga. E eu disse assim, cara, o Internacional é um time tão displicente naquele momento, o Inter estava na zona do rebaixamento. Precisava de mais um gol, o Inter precisava marcar mais um gol, fazer 2-0 no Bragantino para no saldo de gols, ou no gol marcados, na verdade, no gols marcados, o Internacional sair da zona de rebaixamento. E o Borré sai caminhando. E eu disse, cara, esse time do Inter tem diversos problemas, inclusive de entendimento do cenário. Os caras sequer entenderam o que está acontecendo. Depois o Rocher vai cobrar um tiro de meta, o Inter tá 1-0 e o Rocher faz uma cera danada. E a torcida do Inter começa a gritar, começa a querer vaiar, começa a querer gritar, a xingar, começa a querer dizer mais um, para dizer pro Rocher, olha só, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, vocês têm que entender qual é o cenário. E os jogadores do Inter não entendiam. É por isso que eu tô dizendo, o Internacional se salvou pelo Abel. O Internacional se salvou pelo Abel da Silva, Abel Carlos da Silva Braga. Foi o Abel, foi a estrela dele, foi a aura dele, foi a energia dele, foi o torcedor saber. Se hoje tem Ramon Dias Emiliano na Casa Mata, tinha vaia, com bola rolando no estádio Beira-Rio, tamanhos erros dos jogadores. Eu discordo do Baldasso quando eu ouvi no comentário dele no intervalo, quando ele disse assim, o Inter tá tendo volume, o Inter só não tá conseguindo marcar o gol. Gente, o Internacional tinha enormes dificuldades de fazer chegadas minimamente qualificadas. Enormes dificuldades, os dois laterais, o Bernabé e o Aguirre, com assim, dificuldades hercúleas de fazer situações simples. O Abel começa jogando errado, eu sei que hoje não é muito para analisar taticamente, porque exploda-se o jogo, mas na minha visão ele começa jogando errado porque ele de novo bota o Bruno Henrique como primeiro volante, o Thiago Maia e o Alan Rodrigues como os dois mais à frente desse tripé, o Alan Patrick centralizado, o Vitinho pela direita, o Borré parte da esquerda para ser centroavante. Ele vê que está errado, aí muda. Aí faz Alan Rodrigues quase como um ponta esquerda, deixa o Bruno Gomes numa situação de segundo volante saindo pela direita, o Thiago Maia centralizado. E ali o Inter melhora um pouco e tem um pouquinho mais de posse de bola. Mas os caras nervosos, os caras errando passes bobos, errando lances, sabe? O Internacional tem uma conclusão com o Aguirre no primeiro tempo, que ele bate reto, bate completamente errado, e depois tem uma bola na trave, acho que é o Bruno Gomes, e sobra o Mercado, finaliza para fora, deu. O Inter não faz um bom primeiro tempo. E se ficasse assim, teria protesto no estádio Beira-Rio com qualquer outro técnico. O Abel Braga, eu imagino que no vestiário só acalmou os jogadores. E só disse assim, acalmem, e voltem para lá, e vamos fazer o resultado. Porque ele não muda o time do Internacional. E a verdade é que o time do Inter não volta jogando muita bola. Consegue um gol num cruzamento requentado do Vitão, o Gabriel Mercado, merecedor demais, mete a bola para a rede e assim, desse jeito, o Internacional consegue ser 1-0. E aí, claro, o clima no estádio Beira-Rio muda totalmente, mas até ali estava um absurdo o clima, porque vai para o intervalo com todos os resultados a favor do Inter, faltando apenas o Inter fazer a sua parte. O Inter não estava conseguindo. O Inter, a partir de então, fazendo a sua parte, as coisas começam a acontecer. E aí, cara, foi por isso que eu disse um estudo social, porque todos os torcedores começavam a se falar mais sobre os outros jogos do que o que estava acontecendo aqui. É isso que faz o futebol ser tão maluco, ser tão maravilhoso. O Internacional saía da zona de rebaixamento, voltava da zona de rebaixamento, teve gol anulado no Fortaleza, teve gol do próprio Red Bull Bragantino que ninguém entendia assim, não, o Inter não vai agora
neste momento, faltando tão poucos minutos para acontecer, o Inter entregar. Aí tem o Carboneiro, nitidamente melhor o time, o Ricardo Matias hoje é melhor do que o Borré, mas cara, tem tanta coisa para ser falada. O Thiago Maia fez uma partida péssima, fez uma partida muito ruim, muito abaixo, não foi um bom jogador, não conseguiu jogar bem, só que ele rouba a bola do terceiro gol do Carboneiro. Quando ele rouba a bola, ele desaba no chão, ele tá nitidamente sentindo o ambiente, ele tá nitidamente sentindo o jogo, sentindo a pressão, sentindo tudo o que aconteceu. Depois o Vitão atravessou de joelhos, alguns jogadores se jogaram no chão, o mercado comemorou demais. Eu sei que o mercado está tendo inclusive dificuldades para dormir. A informação que me passaram é essa, tá? Me passaram inclusive o seguinte, ó, o mercado não consegue dormir, acha até que está tomando remédio para dormir. Porque de tão difícil que estava para ele, de tão pesado que estava para ele. É um cara que tem uma carreira vitoriosa, tem carreira de Copa do Mundo com a Argentina, é carreira na Europa, no River Plate, ganhando Libertadores, e veio no Inter, e para mim é o melhor zagueiro do Inter, embora hoje eu insisto, o mercado e o Vitão fizeram uma partida fenomenal. O Rocher, claramente descontado, jogando no sacrifício, isso tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque o lado bom é que, poxa, o Rocher ele é sujeito homem, ele encarou. Mas o lado ruim é, poxa vida, o Internacional não tem um goleiro reserva capaz de sustentar a situação. Eu sei que foi para o Diego Esser, que seria o último goleiro, mas é um ponto a ser refletido. Mas, insisto, tecnicamente tudo tem que mudar do Inter. O Borré, pela temporada que fez, não mereceria uma permanência, o voto de confiança. O Alan Patrick, por sumir, a liderança dele sumir na hora que o Internacional mais precisava, também não mereceria permanência. Os dois laterais por critério técnico até, tá? O Aguirre com certeza por critério técnico. É o cara que tem muita força, mas falta futebol. O Bernabé tem a bola no corpo, tu entende que ele sabe o que está fazendo com a bola, mas ele tem enormes dificuldades de pensamento, de entendimento da partida, de pensar o jogo como um todo, de entender o que está rolando com ele. Bom, Thiago Maia, eu já citei várias vezes, o Alan Rodrigues jogou bem, o Bruno Gomes dessa vez para mim não foi bem, mas eu acho que ele é mais lateral direito do que qualquer outra coisa. O Alan Patrick já falei, o Borré já falei, o Ricardo Matias entrou na vaga dele, o Vitinho fez uma partida apenas ok, mas o Inter precisa rever muito o seu planejamento. Eu torço a partir de agora para que a arrogância não volte a imperar no estádio Beira-Rio. Eu encontrei 2, 3 vezes dirigentes do Inter aqui no estádio e eu conversava com eles justamente sobre isso. E eu falava antes da bola rolar ainda, cara, para mim vai se salvar. Eu sempre disse isso no Debate Raiz, não é meu momento Meneghetti aqui de ficar contando só as ganhas. Eu conto as perdidas também, eu achei que ia ganhar do Santos, ia ganhar do Bragantino e por isso ia salvar. Mas eu disse, olha, ainda dava para se salvar, vocês viram, eu apostei várias na KTO. Aliás, vamos, de vez em quando o JB acerta, né? Dessa vez acertei lá na KTO. Mas enfim. E aí, o que acontece? O meu medo é, vai voltar a arrogância. Vai voltar o Internacional a dizer, era tudo culpa da imprensa. É a questão política. Estão querendo derrubar o presidente Barcelos. Estão fazendo crise demais onde deveria. A arrogância pode sim voltar no estádio Beira-Rio. Eu diria mais, eu acho que vai voltar. Porque é típico da atual direção do Internacional. O presidente Barcelos, se caísse hoje, eu tinha certeza que ia sair. A gente tem a informação que ele não iria renunciar. A gente tinha a informação de que o presidente não iria pedir para sair, que ele iria bancar a sua permanência, que ele iria ficar no Internacional. Agora, como permaneceu, como o Inter não caiu, só que se o presidente ia ficar, só que iam tentar inviabilizar, os conselheiros iam recusar as contas, os conselheiros iam pressionar, a torcida ia pressionar, o clima ia estar inviabilizado, o presidente provavelmente sairia. Agora ficou, e era óbvio que tinha que ficar. Futuro financeiro do Inter, futuro da torcida do Inter, tudo. O Inter merece permanecer, embora no máximo se salvou o primeiro, depois salvou, o Inter não pegou a Sul-Americana. Só 2 não pegam Sul-Americana e o Inter é um desses. Só 2 não pegam Sul-Americana e o Inter é um desses. Bom, o que eu preciso te contar aqui é, tem uma grande chance da arrogância do presidente Barcelos e dos seus pares voltar. Porque eles acham que só eles sabem fazer futebol, porque eles acham que o modelo do presidente Fernando Carvalho é ultrapassado, porque eles acham que precisa ruptura, precisa refazer tudo que já foi feito, como se o futebol fosse algo tão diferente a esse ponto. E na verdade, no fim e a cabo, tu não vê modernidade, porque poderia ser uma coisa assim de, olha, tem o Inter precisa se modernizar, é claro que o Internacional precisa se modernizar, qualquer clube do mundo precisa se modernizar, só que não existe modernidade da maneira que o presidente Barcelos está fazendo.
O Baldasso sempre diz uma coisa muito verdadeira. O Bisol está no cargo que está por uma questão política, por um combinado político que existe para, se o Bisol tivesse sucesso, ele seria o próximo presidente. A base do Inter foi rebaixada no Sub-20 e só não caiu no Sub-17 porque não tem rebaixamento. E todo mundo que está na base do Inter continua porque existe um acordo político dos grupos políticos. Não é política partidária, é política do Internacional, de conselheiros, dos 350 conselheiros que ficam governando o time para si e não para você, torcedor do Internacional. E eu garanto, a arrogância vai voltar. O Internacional vai botar a culpa na imprensa, o Internacional vai botar a culpa de que tem questão política, culpa do torcedor eles não vão botar, mas se bobear até vão. Na torcida não dá para colocar a culpa porque fica muito feio para eles colocar a culpa na torcida. Mas eu não duvido que fariam isso. Então preste atenção, o Internacional se salvou. E o que aconteceu aqui é tão histórico quanto em 99 contra o Palmeiras, é tão histórico quanto 2002, que o Internacional precisava vencer o seu jogo no Belém e ainda torcer para mais 2, 3 resultados e os 3 aconteceram. Dessa vez, 2 dos 3 aconteceram e eram o suficiente para o Internacional, que ficou 1 ponto da zona do rebaixamento. Mas aqui eu preciso reforçar. O Internacional vai ter que rever seu grupo de jogadores, não pode ir para uma janela de transferências e trazer o Alan Benítez para a lateral direita, não pode ir para uma janela de transferências e trazer o Richard, que o Abel até gosta, colocou aqui, o Juninho, um zagueiro que é insuficiente, o Borré, um centroavante que tem que entender o que está acontecendo com ele, porque não está fazendo gols, não é o protagonista, a liderança do Alan Patrick eu acho que precisa ser revista, o Alan Patrick é um líder técnico, talvez não um líder de vestiário, de bastidor. O comportamento do Bernabei, que é um cara descompromissado da vida, tem bola, mas não tem capacidade intelectual mais avançada para os momentos de dificuldade, principalmente para crescer na hora que mais precisa. E aí outros jogadores, por que o Thiago Maia parou de jogar? Por que o Internacional não tem um banco qualificado? O Carboneiro entrou hoje e melhorou o time, mas, cara, na boa, não vai servir para a vida do Inter. O Carboneiro, quando o Inter precisou, levou o terceiro cartão amarelo bobo, foi expulso de maneira boba, não é o tipo de jogador que precisa. Você entende que criar um grupo de jogadores é muito mais do que isso, é muito mais do que o cara que só joga bola, é muito mais do que o cara que só tem o bastidor em campo. O cara tem que jogar bola, tem que ter qualificação, coisa que hoje a gente não vê uma qualidade para jogar no Inter, no Juninho, no Alan Benítez, no Aguirre, tantos outros jogadores, até o Borré se bobear. E tem que ter o bastidor. O Inter precisa evoluir. Se cai hoje, a temporada de 2026 e a de 2027 estariam comprometidas. Eu nem vou falar sobre a desgraça que seria perder 300 milhões de reais e ter um monte de jogador para pagar que tu não ia conseguir. Eu vou falar só de 2026 tu ia jogar uma Série B e 27 tu não jogaria nenhuma competição continental e não teria nenhum prestígio para, primeiro, trazer jogador para cá, segundo, ter grana para contratar esses jogadores. O Internacional ano que vem não vai jogar uma Série A, vai jogar uma Série A, mas não vai jogar sequer uma Sul-Americana. E isso prejudica demais a contratação de jogadores. Qual jogador vai querer vir para cá? Sabendo que na temporada passada o Inter brigou até a última rodada dependendo de resultados paralelos para conseguir se manter na primeira divisão. Os caras não vai ter dinheiro, porque não vai entrar o dinheiro da Libertadores, tão pouco da Sul-Americana, tu não vai ter o atrativo e todo mundo vai ver o seguinte, olha, a direção fez um monte de bobagem, um monte de pocheca, errou pra caramba de ponta a ponta, do primeiro ao último minuto da temporada, ganhou o gauchão, pra mim isso é absurdamente pouco, mas a partir desse momento, a partir desse segundo momento, vamos pensar o Inter pra frente. Os caras que fizeram isso são os mesmos que vão ficar aqui. Em 2026 vai ter Barcelos, vai ter e todos os seus vice-presidentes. Talvez não tenha Bisol, talvez não tenha D'Alessandro, talvez não tenha Mazuco. Mas e aí? Quem comanda o clube vai ficar. E são esses caras que vão tentar contratar os jogadores que vão vir como reforço do Inter para dizer, o ano que vem vai ser diferente. O ano que vem vai ser diferente. Nós vamos jogar um Brasileirão, uma Copa do Brasil para ganhar. O Inter vai para essa Copa Sul daí da vida, que é uma pocheca, né? Não tinha que existir. É um constrangimento jogar isso. Mas como é que o Inter vai conseguir convencer o jogador, o empresário do jogador, que é uma boa vir para cá, sendo que segue essa mesma direção? Então, gente,
que aconteceu aqui é um experimento social. Tinha que colocar eletrodo na cabeça de todo torcedor que estava aqui, de todo profissional de imprensa que estava aqui, porque é isso que torna o futebol a maravilha que é. É isso que faz o futebol ser o maior esporte da história da humanidade. É isso, é esse sentimento, é esta situação, essa vibração. Vamos Colorado, caralho! E é isso que justifica tudo que aconteceu aqui. Agora, vamos olhar para frente? É o mesmo presidente, são os mesmos vices, são as mesmas pessoas que vão tentar convencer que 2026 vai ser muito diferente. Eu diria que é improvável, não é impossível, mas é muito improvável que eles, do dia para a noite, saibam o que vai ser feito. Vou dar um crédito aqui. Em 2002, Fernando Carvalho, o maior da história, o maior dirigente da história do Inter, quase rebaixou, entendeu o que tinha acontecido na questão do contrato dos jogadores, na questão que ele não podia contratar o Fernando Baiano, que era muito bom, o Júnior Baiano, que era muito bom jogador dentro de campo, mas tinha um bastidor terrível, inclusive de contaminação do vestiário. Ele entendeu que ele não podia atrasar salários, coisa que está repactuada com os jogadores aqui. E ele disse, vou fazer diferente. Só que é o Fernando Carvalho, é o maior da história. Anos depois, 4 anos depois, ele estava contra o Barcelona ganhando o título mundial. Por óbvio, não vai acontecer isso com o Alessandro Barcelos e seus parceiros. Mas o mínimo que se espera é que eles reflitam, já que eles não vão sair. E não pensem que foi contra tudo e contra todos, que a imprensa, que a torcida, que qualquer outra coisa que tenha adversário político. Foram eles que erraram. E são eles que vão ter que refletir muito para minimamente fazer o Inter não sofrer o ano que vem. Eu não acho que o Internacional vai ganhar alguma coisa o ano que vem, pelo menos não é a tendência, está muito cedo, a gente está em dezembro, muita coisa pode mudar. Futebol tu não consegue dar... No intervalo do jogo a gente não sabia se o Inter ia cair ou ficar na primeira divisão. Mas a partir disso, eu não tenho expectativa nenhuma desses dirigentes. Eles podem nos surpreender. Acho que é um bom começo para a gente falar. Insisto, ficou pelo Abel Braga, ficou por Abel Carlos da Silva Braga. Eu sei que você não vai esquecer, torcedor, mas eu tô aqui, na frente do estádio Beira-Rio, para te lembrar. Tenha certeza de um cara que esteve aqui com uns 20 e tantos mil torcedores do Inter e mais os membros da imprensa, todos os meus colegas que nós acompanhamos. O Internacional só não caiu por conta dele. Não foi Barcelos, não foi Bisol, não foi D'Alessandro, não foi Mazuco, não foi nenhum dos vice-presidentes do Inter. Foi por conta do Abel Braga, do Abelão e do torcedor que pegou junto, é verdade, mas acho que o torcedor vai dar essa licença, foi por isso. Uma estátua para ele, uma estátua para o Abel não é nenhum absurdo pelo que esse cara fez aqui hoje. Tá bom? A gente vai falando. Até amanhã no Debate Raiz. Tchau!